E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas rápidas sobre como você pode utilizar melhor a régua do Illustrator. Ela pode exibir informações muito úteis e importantes para você otimizar o seu fluxo de trabalho independente do tipo de projeto que você esteja criando. Por padrão, a régua do Illustrator não é exibida no espaço de trabalho, mas você pode habilitar ela utilizando o atalho de teclado Ctrl R. Se você preferir, você também pode habilitar ou desabilitar ela utilizando o menu Exibir e aqui na opção Réguas você encontra a opção Ocultar ou Mostrar Réguas. O atalho de teclado vai ser sempre o Ctrl R. Uma informação muito útil que é exibida na sua régua é o ponto zero, ou seja, é onde a régua começa a medir a sua prancheta de desenho. Você pode observar que ao selecionar aqui ou ativar a primeira prancheta aqui desse desenho, a régua passa a exibir como sendo o ponto zero o canto superior esquerdo, ou seja, a partir desse ponto a minha régua começa a medir a prancheta de desenho lateralmente, né, no eixo X e também verticalmente no eixo Y. E se você precisar, você pode alterar esse ponto zero. Digamos que você queira iniciar a medida da sua prancheta a partir do ponto mais baixo dela. É muito fácil. É só você colocar o mouse nesta área aqui, olha, onde as réguas se cruzam, e aí você puxa para a posição exata onde você quer que a unidade zero comece. Fazendo isso, você observa agora que o ponto zero é de baixo para cima, e é claro daqui para baixo também. E também deste ponto, nesse caso a gente está utilizando o eixo horizontal, ele se mantém o mesmo porque a gente não mudou o eixo zero, né, o ponto zero horizontalmente. Se você quiser, você pode colocar aqui do outro lado também, olha só. É só colocar aqui deste lado e pronto, o ponto zero dessa prancheta passa a partir do canto inferior direito. Para devolver para a posição padrão, é só clicar e arrastar e posicionar aqui neste lugar. Você pode alternar a qualquer momento a unidade de medida da sua régua. Para isso, você só precisa clicar com o botão direito sobre ela e escolher dentre as unidades de medidas disponíveis, sem necessidade de abrir a janela de propriedade do documento ou criar um novo documento só para mudar a unidade de medida. Você pode escolher entre as medidas pontos, paicas, polegadas, milímetros, centímetros ou pixels. Em linhas gerais, mudar a unidade de medida não altera nenhuma característica de tamanho no seu projeto. Modifica apenas como as informações são exibidas e como você vai precisar dar entrada nelas nas caixas de seleção, onde você precisa digitar alguma informação que possua uma unidade de medida. Eu recomendo que você sempre utilize as medidas físicas, nesse caso pontos, paicas, polegadas, milímetros ou centímetros, quando for criar um projeto para impressão. É claro, como a gente mora no Brasil, muito provavelmente você vai utilizar milímetros ou centímetros. Você pode alternar entre as duas, não tem a menor diferença, né? É só um zero de diferença. E sempre que você for construir um projeto para a internet, você utiliza a medida em pixels. Tanto que quando você cria um novo documento no Illustrator, clicando em arquivo, novo, e você escolhe, por exemplo, uma predefinição para a internet, quando você cria esse novo documento, automaticamente a régua passa a exibir as medidas em pixels. Mas você pode mudar isso também a qualquer momento, utilizando o botão direito e clicando na opção desejada na sua régua. A régua também possui dois modos de exibição. A régua de prancheta, que exibe as medidas de cada uma das pranchetas individualmente. Você observa que o ponto zero está começando aqui porque eu estou com essa prancheta ativa, mas se eu selecionar a segunda prancheta, o ponto zero é exibido a partir dessa segunda prancheta e você pode alternar o ponto zero de cada uma das pranchetas individualmente. Se eu quiser que esse comece aqui embaixo, é só colocar aqui embaixo sem problema. Essa prancheta apenas vai ser modificada. Se eu quiser que essa prancheta comece do outro lado, não tem problema. Cada prancheta exibe o seu ponto zero de maneira individual, sempre que você definir dessa maneira, sempre que você configurar um ponto zero diferente para cada uma delas. Mas a nossa régua também pode exibir a medida geral do documento, ou seja, qual é o tamanho das duas pranchetas juntas. Apesar disso já estar sendo exibido aqui, você pode fixar essa informação e, é claro, ela pode ser útil também quando você tiver mais pranchetas espalhadas pelo seu documento. Para isso, é só você clicar com o botão direito e escolher a opção Alternar para réguas globais. Olha o que acontece. Parece que não mudou nada porque a minha primeira prancheta já estava ativa, então o ponto zero começa sempre nela. Mas aí, se eu clicar na prancheta 2, olha o que acontece.
Nada, porque agora a minha régua sempre vai mostrar o tamanho geral do meu documento a partir do ponto zero, que é a primeira prancheta e que também pode ser modificado a qualquer momento. Se eu clicar aqui em cima e mudar novamente para alternar para réguas de prancheta, a Illustrator exibe as medidas individuais de cada uma das pranchetas sempre que eu selecionar. Lembrando que você pode alternar também entre as réguas de prancheta ou globais, clicando em exibir réguas, e aqui você tem a mesma opção, tá? Mostrar para réguas globais ou para réguas locais. Bom, eram essas dicas que eu tinha para te dar hoje sobre as réguas do Illustrator. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de dar aquele joinha maroto para ajudar o nosso trabalho e de compartilhar o vídeo também lá nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.